Olá, meu nome é Kleber Lucas Farias de Melo, sou aluno do IFPE no curso de Edificações 4 e estou participando do projeto Um Estudo sobre o Gênero Podcast de Política, que está sendo orientado pela professora Ana Regina Ferraz Vieira. O nosso projeto está enquadrado em um cenário bastante amplo. Ele visa o desenvolvimento tecnológico como marca do desenvolvimento humano ao longo da história, com um grande impulso na segunda metade do século XX. Em um exemplo disso, temos a escrita. E também ele fala sobre o barateamento das novas tecnologias digitais e a consequente democratização do seu acesso. Também existe a difusão dos smartphones a partir de 2007, que nos trouxe um mundo de mobilidade urbana bastante alta. Também teve a disseminação dos softwares em dispositivos móveis, que aconteceu a agregação de vários tipos de ferramentas em um único dispositivo. Os impactos desses avanços foram bastante claros. Ocorreu a renovação e reconfiguração das práticas sociais de linguagem. Vários gêneros do discurso e gêneros textuais tiveram que ser mudados ou reconfigurados. Alguns deixaram de existir ou são usados muitas poucas vezes, como o telegrama, o cheque bancário, que foi substituído pelo cartão de crédito, o diário pessoal, e também houve o surgimento de novos gêneros, como o tweet, a postagem do Instagram, as mensagens de WhatsApp, apresentações em PowerPoint e o podcast, que é o nosso objeto de pesquisa. Bom, o podcast, como nós o vemos, é um gênero textual oral, produzido em diferentes esferas e difundido por plataformas de distribuição de arquivos de áudio, agregadores. Sua temática é bastante variada e define suas categorias: podcast de política, de ciência, de notícia e muitos outros, bem como seu público-alvo, que é igualmente diversificado. Eles circulam normalmente em episódios, que são atualizados numa frequência variada, diariamente, semanalmente e etc. Dessa forma, quem assina ou subscreve o podcast terá acesso a todos os episódios disponíveis a qualquer hora e a qualquer lugar. De acordo com o G1, em 2009, um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é. Uma vez de ter uma hora certa para ir ao ar, ele pode ser ouvido quando e onde a gente quiser. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet, de graça. Dá para escutar um site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast no celular, para ir ouvindo quando a gente preferir, no trânsito, lavando louça, na praia, na academia. O objetivo do nosso projeto, o objetivo geral, é investigar as características linguístico-discursivas do gênero textual podcast de política. Nesse sentido, nós dividimos objetivos específicos, tais como investigar a emergência do podcast e sua incorporação às práticas sociais de linguagem corrente, identificar como os usuários percebem o podcast e como usam a tecnologia no cotidiano, aplicar os princípios da teoria dos gêneros na análise de podcast de política. Questão de pesquisa: de que maneira o podcast de política se constitui como gênero textual? Fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, nos gêneros textuais, nós utilizamos obras de Mikhail Bakhtin, Marcucci, Beiserman e Miller. Em relação aos estudos sobre os novos letramentos, vemos multiletramentos na escola de Rossani Rojo e Eduardo Moura, além de letramentos, mídias e linguagens dos mesmos autores. Em relação ao podcast, nós vemos o artigo Coleção Conquista Rede sobre podcast, por Ana Carmen Faustini e Roberto Romano Tadei, além de Educar com Podcast e Audiolivros, de Maria Regina Momesso, Eduardo Yoshimoto, Ana Amélia Carvalho, Vitor Diegues e Mauro Meirelles. A metodologia do nosso projeto, inicialmente, será a revisão da literatura sobre o tema, para entender a emergência do podcast como gênero textual da oralidade e identificar o seu conceito. Depois disso, aplicaremos questionários, tendo como informantes professores e estudantes do IFPE para aprender a percepção dos usuários, que leva ao nosso segundo objetivo específico: análise de exemplares de podcast de política, onde nós iremos ouvir para entender a esfera de produção e a relação com os interlocutores do enunciado concreto, a forma composicional verbal e sonora, o conteúdo temático na relação com as vozes sociais e os discursos, além do estilo do podcast, do gênero e do programa. Desse modo, o modo de pesquisa vai ser qualitativo, tratando-se de uma investigação de caráter exploratório e limitado apenas à escuta, descrição e análise dos podcasts. Desse modo,
As hipóteses que temos é que o podcast de política seja conhecido pelos informantes da pesquisa, seja usado com mais frequência por informantes mais letrados e ou de faixa etária mais elevada. Utilizado pelos professores também como recurso didático, sendo eles facilitadores no processo de ensino-aprendizagem, e que seja pouco acessado pelos estudantes, que usam o podcast principalmente para reprodução de músicas. Já o podcast como gênero textual, a gente espera que ele apresente um caráter intergenérico, ou seja, que ele seja agregado por diversos outros gêneros do discurso, e que ele explore a multimodalidade, ou seja, possa ser usado palavras, sons, imagens, ocorra a prevalência de sequências argumentativas no texto e o uso de estratégias retóricas próprias do discurso político. Esse é o nosso cronograma de atividades. Entre março e dezembro desse ano, nós elaboramos e submetemos o projeto, revisamos a literatura sobre o tema, nós vamos também definir a final das variáveis e fazer o levantamento de dados. Já no 2021, entre janeiro e julho, ocorrerá a análise dos dados, a discussão e revisão dos resultados, produção do artigo científico e, ao final, entrega do relatório. Essas são as referências do nosso projeto utilizadas durante todo o progresso. Desse modo, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado pela oportunidade e espero que tenham gostado.